Sejam muito bem-vindos ao Presença e Conexões. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para te convidar a curtir o nosso canal, a compartilhar o nosso conteúdo e ative os sininhos também. Isso vai ajudar no nosso engajamento. Indique também para os seus amigos para a gente conseguir manter esse canal que a gente faz, com esse trabalho que a gente faz com muito carinho, especialmente para você. E o nosso convidado de hoje é o Controlador-Geral do Estado de Goiás desde 2019. Ele também foi Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, TCU, por 14 anos. Foi 4 vezes candidato a deputado distrital. Ele foi secretário parlamentar e também empresário. Que currículo, hein, Sueli? Nossa, é com muita honra que nós recebemos aqui no nosso podcast o Henrique Ziller. Seja muito bem-vindo, Henrique. Obrigado, Sueli. É um grande prazer. Bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço o convite. E Henrique, que trajetória impressionante que você tem, né? Que você teve, né? Até chegar num posto importante no governo do estado do Goiás, né? Na Corregedoria Geral do estado de Goiás. E a gente queria conhecer melhor essas suas conquistas profissionais. A gente tem o nosso primeiro quadro, que é o Se Apresente. E a gente queria saber de você, né? Você por você mesmo. Quem é Henrique Ziller? É uma pergunta, pode ter muitas respostas, né? É difícil escolher o que dizer, né? Me apresento como Eu sou mineiro, nasci em Minas Gerais, meu pai veio para Brasília no início da cidade de Brasília, cresci aqui, né? E num ambiente familiar, assim, muito bacana, muito gostoso, convivência familiar muito grande. Meu pai veio com 2 irmãos, então a gente convivia ali com os primos, né, e primas, no início da cidade de Brasília, que era uma experiência, assim, para quem viveu, década de 60, 70, não é o caso de vocês devem ter nascido depois disso, é um momento muito, assim, romântico, bonito, agradável, especialmente na capital. A gente vivia um momento difícil politicamente, falando, mas para as crianças, para os garotos, esse era um mundo, né, que a gente sabia que existia, mas nem entendia bem do que se tratava, né? Então foi um período assim maravilhoso que a gente viveu aqui na cidade, né? Então eu tive esse privilégio, como uma geração que cresceu aqui, né? Interessante, né? Depois eu participei também, além de ter sido controlador geral de Goiás, eu fui controlador do Distrito Federal. Por 4 anos no mandato do governador Rodrigo Hollenberg. Foi interessante que ali eu encontrei várias pessoas que tinham crescido comigo na cidade. Olha só, dentro do seu próprio cargo, né? Foi muito interessante isso. Mesmo secretário, tinha outros 2 secretários de Estado que tinham sido meus vizinhos na 308 Sul. Uhum. Então essa vida aqui na capital do Brasil foi algo assim que realmente acho que marcou minha vida de uma maneira muito particular, né? E aí tem um monte de coisa que eu fui fazendo ao longo da vida, você citou aí essas minhas atividades todas. O que eu acho mais interessante nesse processo é que nunca foi um processo intencional. Assim, onde eu quero ser isso ou aquilo, ter tal Não era uma missão na sua... A missão sempre existiu, é boa essa pergunta para me permitir explorar esse aspecto, né? A missão sempre existiu como uma questão de fundo em tudo que eu faço, mas não como um cargo a ser atingido como objetivo em si, né? Mas devido à minha origem protestante, acho que principalmente em função do protestantismo, que é a minha fé, a fé que eu abraço, um valor fundamental do protestantismo é a ideia da missão, né? Então, tem um autor muito conhecido, não protestante, o Max Weber, que fez um estudo sobre a ética protestante, espírito do capitalismo, né? E ele fala muito sobre isso, né? Ele fala sobre esse conceito da missão, do chamado, em alemão, Beruf, em inglês, calling. Então, e que isso é que faz toda a diferença dentro do protestantismo, facilitando então a expansão do capitalismo. Um conceito de sacralidade da vida. O protestante, pelo menos aquele original, hoje em dia esse conceito se perdeu,
mas o protestante ele encarna a ideia de missão, de chamado. Então ele torna toda a vida sagrada. Então mais ou menos eu cresci com esse conceito. Tudo que eu faço, eu tenho essa perspectiva de consagrar, de fazer de maneira aquilo, considerando que é aquele sagrado, e tirar dali um resultado nessa perspectiva evangélica do amor ao próximo, de construir uma sociedade, de fazer o bem, de melhorar o mundo. Então, assim, não intencionalmente ocupei várias posições, fiz várias coisas e sempre aproveitei isso nessa perspectiva missionária que você citou aí, né? Sim. Henrique, e eu queria te fazer uma pergunta agora que na realidade você já até começou respondendo parte dela, né, quando começou a contar a sua história. A minha pergunta seria, né, se você é brasiliense, né, você acabou de nos dizer que você é mineiro, você nasceu em que cidade? Belo Horizonte. Belo Horizonte. E você começou a falar que seu pai veio, né, com 2 irmãos aqui para Brasília. No início ele veio a trabalho. Como foi essa sua chegada aqui? Você chegou ainda criança, então? Cheguei com 2 anos. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil e esses órgãos públicos, né, estavam, no caso a empresa pública eles estavam povoando a cidade, né, movimentando os órgãos públicos. O Banco do Brasil também veio para cá, abriu a agência central ali na Asa Sul, né, no início da Asa Sul. E era uma oportunidade muito boa, né? Assim, eles tinha muitos incentivos, né, nesse momento. Meu pai ganhou um apartamento 308 Sul, né? Ganhou assim, as condições de compra foram muito facilitadas. Meus tios também, então a gente vivia ali, na quadra mais fantástica dessa cidade, mais bonita que existe. Essa quadra é linda, quadra da igrejinha, né? Da igrejinha, exatamente. Escola Parque, era uma vida de sonho ali. Então foi isso que trouxe a gente, né? E a gente começou conversando um pouquinho no início, você nos falou que já está há 4 anos em Goiânia, né, nesse novo cargo. A gente queria saber também como que tem sido essa sua experiência lá, quais são os maiores desafios que você tem vivenciado lá nesse... A função de governar é uma função muito complexa, difícil, complexa, né? Num país cheio de problemas, né, muito acentuados, né? Especialmente a questão da distribuição de renda no Brasil, né? Então você tem muita gente, você tem gente muito rica e pouca gente muito rica e muita gente muito pobre. É um dos piores países em termos de distribuição de renda e a gente nunca conseguiu superar isso, né, até hoje, mesmo com todos os programas sociais. Então, isso por si só já é um problema, mas é resultado de vários outros problemas, né? Um deles é essa ideia meio patrimonialista que todo mundo tem, que uma vez que você chega ao governo, você se serve do governo. Sim. Então esse é um problema histórico no Brasil, né? Você trabalhar como um controlador é justamente para garantir que o dinheiro público seja usado para o bem comum. E isso é muito difícil, porque as pessoas têm uma cultura patrimonialista. Então é um desafio muito grande. Mas o governador Ronaldo Caiado é um governante muito sério, muito correto. Como foi a minha experiência aqui com o Rodrigo Hollenberg também, um cara muito sério, muito correto. E que agora isso acaba sendo um constante confronto com estruturas centenárias, vamos dizer assim, patrimonialistas, né, que tem essa ideia de chegar ao poder e chegar à ocupação dos cargos públicos para beneficiar os seus próprios interesses. Sim. Né? Então essa é uma luta muito difícil para um governante sério. Eu acho que esse tem que ser inteligente, né? Esse seria o maior desafio. Esse é o grande desafio, eu acho, que enfrenta de uma maneira geral o político no Brasil e quem está nessa arena política, né? Você conseguir fugir desse modelo, né, que sempre privilegia o rico, é difícil. E assim, não é uma perspectiva de revolta contra o rico, né? Não é uma perspectiva de luta de classe, né, que esse tipo de discurso para mim não faz sentido, essa ideia mesmo não faz sentido, mas de você entender que um governo existe para isso, né? Para cuidar de gente, né?
Então, você fazer com que as pessoas não só tenham esse discurso, mas de fato pratiquem isso, uma vez que chegam ao poder, é muito difícil. E aí combater estruturas que, historicamente, acabam canalizando as oportunidades, os recursos, as riquezas para as próprias pessoas ricas. Né? É convencer, né, do quanto que, assim, que o bom uso do recurso, né, ele realmente vai impactar na vida das pessoas, na qualidade de vida das pessoas, né, e no desenvolvimento mesmo da sociedade, né, porque isso tem um impacto muito grande no desenvolvimento tanto das pessoas quanto da sociedade, né, tanto o acesso, né, a uma adequação na educação, na alimentação, né, tudo isso vai impactar até assim no futuro, né, da comunidade, né? Você citou aí o aspecto que é o principal, né? Investir em educação, né? Todo país que conseguiu fazer uma mudança rápida, né? Uma evolução rápida. O caso mais citado é a Coreia do Sul. Ele fez um investimento maciço em educação, né? Isso provoca rapidamente um desenvolvimento, rapidamente em termos de desenvolvimento social e algumas décadas, né? E a gente não consegue fazer esse investimento, colocar isso na cabeça dos governantes. Então, a educação continua tratada como uma atividade periférica, mais uma atividade do governo, mais uma função do governo. E você não vê um investimento verdadeiro, real, efetivo em educação. E é interessante, às vezes não é exclusivamente a questão financeira, porque nós temos muito dinheiro no Brasil para isso. Tem muito recurso. A própria Constituição Federal assegura que uma grande quantidade dos recursos orçamentários seja investido em educação. Mas você tem que ter uma cabeça, uma percepção de que esse é o desafio número 1. Investir em educação. Qualificar professores, qualificar saber priorizar em como investir, né? Fazer uma boa priorização. Às vezes uma pessoa que não sabe administrar, mesmo com muito dinheiro, né, ela não consegue obter os melhores resultados, né? E ter um preparo de administração, principalmente na escola, muitas vezes não é a prioridade até de quem administra os recursos escolares, né? De ter uma boa formação, de fazer uma boa gestão daquele recurso, né? De conseguir priorizar e pensar estrategicamente, né? na educação, né? Henrique, nesse primeiro quadro da gente, a gente já começou entrando um pouco aí na carreira, mas esse primeiro quadro a gente gosta também de conhecer um pouquinho mais do pessoal, dos nossos convidados. E a minha próxima pergunta aqui é em relação à família mesmo, né? Você acabou de nos contar que nos últimos 4 anos tem sido uma vida corrida, né? De Goiânia a Brasília, Brasília a Goiânia. Com tudo isso, você consegue ser um pai presente? Qual a importância da sua família, né? Nesse seu propósito, né? No que você tem vivido nos últimos anos? Bom, depois de uma certa idade dos filhos, o desafio é o filho ser um filho presente, né? Depois que vai crescendo, os filhos vão criando asas. Não é mais nossa, não cabe mais a nós, né? Não, a gente quer que o filho seja mais presente do que ele é. Né? Ele foge. Como meus pais queriam que eu fosse mais presente do que eu era, né? E os filhos começam a ter a Dizem que a gente só entende isso depois que a gente é pai ou mãe, né? Então... Certamente, né? Mas assim, eu sempre tive muitas atividades, né? Mas eu tenho que perguntar para minhas filhas, né? Mas eu acho que eu fui um pai presente, sou um pai presente, fui e sou, a despeito de sempre ter não só o trabalho para fazer, mas sempre tive envolvimento com ONGs, né? Entidades não governamentais, como a Missão Vida, acho que você conhece a Missão Vida, né? Trabalha com assistência à população de rua, IFC, Instituto de Fiscalização e Controle, uma ONG que eu criei para mobilizar pessoas para fazer o controle social dos recursos públicos. Mas eu acho que apesar desse trabalho muito intenso o tempo todo, eu sempre tive em mente a necessidade de ter tempo com minhas filhas, né? Então, sempre encontrei maneiras de estar com elas, viajamos muito. Até hoje, ano passado, eu consegui fazer uma viagem, eu e minhas 2 filhas só. Foi uma viagem deliciosa. Essa fica para a história, né, Henrique?
E por falar em paternidade, eu tive uma grande alegria na minha vida, né? Assim, de ser privilegiada por conhecer uma pessoa que foi muito importante para mim, né? Foi seu Biléu. Seu Biléu Gilda, Que né? para mim ele é pastor Albiléu, porque ele fez uma grande missão, né? E ele saía daqui de Brasília, ia para uma cidadezinha próxima, ali entre Brasília e Unai, né? Onde uma comunidade que praticamente estava nascendo e a gente estava ali naquela comunidade, eu e minha família. E ele fez um trabalho espetacular, fundou uma igreja, né? Foi. E não só isso, né? Mas ele nos moveu a crescer como pessoas, né? Enfim, assim, ele fez uma grande diferença. Essa igreja existe ainda, né? E alcança ainda muitas vidas. E assim, tudo que ele fazia era um trabalho assim muito altruísta, né? Como uma grande missão, com o coração muito cheio, né, de vontade de fazer a vontade de Deus, né? E todos esses princípios, né, que até hoje fazem parte de mim, de uma gratidão muito grande pela vida do seu pai e da sua mãe, né, que são exemplos de pessoas de integridade, né? E o quanto a gente tem trabalhado aqui, né, Dani, com esse Sim. podcast, a gente tem visto o quanto que um pai presente faz diferença, né, na vida das pessoas. E eu queria saber, né, como é ser filho do pastor Albiléu, do seu Biléu, do papai Biléu, Albiléu, né? E assim, o que você assim tem, né, dentro de você de mais importante que ele deixou? Não, eu não consigo destacar algo mais importante não, né? Mas meu pai, quer dizer, você conheceu meu pai e minha mãe, né? Assim, é até um pouco difícil você ver um modelo de casamento como o deles, né? E você fala, é possível um casamento como esse, né? Porque o casamento deles era algo assim totalmente fora do normal, né? Os dois extremamente apaixonados, só viviam juntos. Meu pai tem uma situação muito engraçada, a gente foi para a praia, estávamos numa grande casa todo mundo, e minha mãe teve que viajar, a mãe dela passou mal, e ela foi às pressas para São Paulo, a gente estava em Guarajuba. E foi mais ou menos assim, ela ficou uns 3, 4 dias fora, depois voltou. Esses 3, 4 dias, acho que meu pai sentou numa cadeira e ficou esperando ela voltar. Não tomou banho, não trocou de roupa, não se alimentou. Não comeu, não quis ver o sol. Parou. Sem a esposa, a vida parou, sabe? Aham. Então a relação dos dois era uma Eles coisa coexistiam, preciosa. né, assim. Era uma entidade, né, única ali, seu Biléu, Dona Ângela, né? Então meu pai tem essa coisa, né, esse relacionamento com os filhos, né, muito amoroso, cuidadoso, presente, né, amava viajar, transferiu isso para todos nós, nos levar sempre de férias, sempre que possível, e é uma vida familiar muito intensa, muito gostosa, né, e um homem muito correto, muito sério, né. Eu me lembro, muitas vezes eu fiquei pesquisando assim na minha mente qual foi um elemento que porventura tenha me trazido uma primeira preocupação com essa questão da boa utilização do recurso público, da luta contra a corrupção, esse negócio todo. E eu lembrei um dia uma experiência que me marcou muito. Meu pai trabalhava na Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e ele fazia as licitações internacionais, assim, muito dinheiro envolvido naquilo. E um dia ele estava indo da Embrapa para casa, ele ia a pé, e um dos licitantes da empresa que ia participar da licitação o encontrou e o abordou na rua e falou para ele, olha, senhor Biléu, o nome dele é diferente, né? Biléu, Albiléu. Albiléu. Biléu para os íntimos, né? Meu avô que inventou esse nome. Inventou o nome dele? Então é exclusivo. Albiléu, o irmão dele, Albilus, igualmente diferente, né? E outros nomes estranhos. Mas o camarada o abordou na rua e falou para ele, dentro de alguns dias o senhor vai chegar um presente na sua casa. Que história é essa? Que presente, que não sei o que e tal. E
pôs o sujeito para correr. E ele chegou em casa tão nervoso, ele suava, tremia, nervoso, né? E contou a história para a gente. Aquilo, eu fiquei muito marcado com aquela... Com a indignação, dele. E assim, e o mais interessante, ele não ficou indignado porque por receber uma proposta, vamos dizer assim, de suborno, Ele ficou indignado por o cara achar que havia espaço para fazer isso. Entendeu? O cara achar que pode sentar numa mesa com ele e oferecer alguma coisa desse tipo, que existe esse espaço. Sim. Existe essa possibilidade. Isso foi o que mais indignou ele. Como que esse cara acha? Assim, né? Será que ele talvez tenha se questionado, né? Será que eu não fui transparente o suficiente para o cara perceber que não podia, né? Como é que o cara invade o meu espaço vital para fazer uma proposta dessa? Isso não existe, não pode existir. Alguém achar que isso é possível. Então isso me marcou muito, né? Ele até hoje a gente sente, não tem como, né? A gente sente muita falta de uma pessoa, uma figura tão marcante como ele, referência para tantas pessoas, né? Então e a fé, né? A fé dele, um homem de fé, né? Movido por esse mesmo conceito de missão que eu mencionei aqui, né? Você falou, né? Ele a vida inteira ele fez trabalhos assim evangelísticos, né? Fundação de igrejas e geralmente comunidades mais carentes. Normalmente era esse tipo de abordagem que ele fazia, né? E ele era muito sério, né? Assim, eu olhando de outro aspecto, né? Você como filho, mas eu como uma pessoa que, né? Que foi, digamos assim, influenciada, né? E alcançada, né? Pela missão dele. Eu vi assim o quanto que isso é uma coisa que eu sinto falta hoje, né? Quando eu vejo, né? Muitos religiosos e tal, mas um compromisso assim de vida, de missão que a gente falou no início, né? Mas assim, de missão de vida daquilo que vem de todo o coração, né? De realmente saber o quanto que aquilo é prioridade, porque é para Deus. Ele tem esse compromisso com a vida, coisa muito marcante. Agora, a seriedade encarando a vida, né? Como um todo, mas muito bem-humorado. Ele era um piadista, assim. Não, fazia piada o tempo todo, era uma coisa impressionante. É verdade. Impressionante, assim, o tempo todo, né? Nos últimos anos de vida, ia muito ao hospital, internações e tal, e ali, acho que só nos últimos dias que ele já não estava mais falando, já estava numa condição muito ruim, ele parou de fazer piada, mas ele fazia piada com todo mundo o tempo todo, na pior condição que tivesse, sabe? Era muito divertido ele. Era muito engraçado que a minha mãe, que já é uma pessoa mais séria, recatada, mas eu acho que aprendeu com ele esse bom humor. E ela, você olha para ela, você vê aquela pessoa séria, não faz ideia o tanto que ela é piadista, sabe? Mas ela, eu acho que agora, assim, ela tá um pouquinho mais soltinha, né? Não sei, assim, mais recentemente eu tô achando ela assim, ela tá mais soltinha um pouquinho. Agora, Henrique... Eu espero que não seja para arranjar outro namorado, né? Porque ela não vai achar a altura, 88 né? anos, não vai conseguir, né? Alguém para padrão Biléu não tem, né? Não tem, não. Agora, Henrique, a gente tem um quadro, né, que a gente acaba que, querendo ou não, né, é difícil a gente às vezes separar, né? A gente é uma pessoa que tem vários aspectos da nossa vida, mas a gente separou num quadro que é propósito, política e carreira, né? E a gente, né, a gente fazendo até uma pesquisa e tal, te conhecendo também, né? A gente sabe que você já foi empresário também, né? E o empreendedorismo, né, a gente que está aqui, né, Dani, Sim. empreendendo, a gente está começando um negócio aqui, eu também tenho empresa, né, a gente sabe que ele é repleto de grandes desafios, né, é difícil, assim, a gente trabalhar com a imprevisibilidade, né, e com isso, né, assim, você trabalhou em vários negócios, você trabalhou com alimentação, né, trabalhou com produção cultural também, né, a gente pesquisou, e também trabalhou com abastecimento, né. Então a gente queria saber, assim, em cada um desses negócios, são todos tão diferentes, né, e assim, até me identifico no sentido de que eu também tenho uma loja de roupas, aí um negócio de comunicação, né, acaba que são negócios diferentes. Qual foi a sua expectativa para cada um desses negócios, né? Como foi, né, diante de todos os desafios que existem, né, do empreendedorismo,
muitos impostos, muito, né, muita dificuldade, muito protecionismo também na contratação, que às vezes dificulta muito a vida do empreendedor, né? E quais são, assim, o que você aprendeu e o que você diria para gente que está nesse caminho? Empreender no Brasil é muito difícil, né? Não é fácil. É considerado um dos piores países do mundo em relação ao ambiente de negócio. Eu li uma pesquisa outro dia que falava isso, a colocação do Brasil sendo lá atrás. Né? A dificuldade que você tem para empreender, o ambiente de negócio é ruim, insegurança jurídica, juros altíssimos, uma legislação trabalhista muito pesada, um arcabouço fiscal e tributário, estamos discutindo isso aí, né? Sim. Muito complexo, e na questão tributária, um peso muito grande sobre as empresas. Hoje em dia, com certa facilidade, com a questão das micro e pequenas empresas, deu uma melhorada, né? Vocês devem estar enquadrados nesse... Sim. Então, você tem uma racionalização ali de toda essa questão tributária, mas é muito difícil, no Brasil é muito difícil, né? Os custos todos muito elevados, né? Aqui em Brasília, por exemplo, vocês devem enfrentar esse custo de aluguel, é altíssimo. Sim. Sim. Né? Você vai instalar o seu negócio, você tem que pagar o aluguel, você já sai devendo. Você já sai então, desafio negativo. Muito grande. Todos esses negócios que você citou, a gente teve muita dificuldade, muito problema. Eu comecei com meu pai trabalhando nos postos de gasolina dele. Depois, em determinado momento, nós compramos o Trux Lanches, uma lanchonete famosa na cidade. Conseguimos expandir um pouco a empresa cresceu bem. E aí eu saí, eu deixei. O Trux tinha o melhor ovo maltine, né? Na verdade, não era ovo maltine ainda, mas era o milkshake, que era realmente muito, muito bom. E ele tinha o macaquito, né? Que era o crepe de banana e queijo, que era um prato de maior sucesso. Mas eu deixei, em determinado momento, os negócios, montei minha empresa, essa que você citou, MZ Produções Culturais. MZ Produções Culturais. Eu fazia era eventos, edição e distribuição de livros e eventos, congressos, shows musicais, tudo no ambiente evangélico. Tudo no ambiente evangélico. Música evangélica, livro evangélico e tal. E assim, eu fui bem durante a empresa, estava indo bem, até que em um determinado momento tive uma situação muito delicada que nem foi por conta do ambiente de negócios ou dessa dificuldade de empreendedorismo no Brasil. Foi uma coisa muito particular que eu acabei não conseguindo levar adiante. Desencantou? Não, eu tive que largar a empresa e procurar outro emprego. Eu diminuí bastante a empresa, não cheguei a fechá-la, mas eu recebi um convite para ser secretário parlamentar, primeiro na Câmara Legislativa, com o então deputado Peniel Pacheco, depois fui para a Câmara Federal, com a deputada Elcione Barbalho, e aí eu resolvi fazer um concurso. Então, o concurso público surgiu na minha vida como uma alternativa de ganhar dinheiro, de ter lucro, de ter salário, né? Porque eu estava ganhando pouco. Mas a empresa ainda continua ou depois de um tempo? Não, a empresa eu parei lá atrás. Quando chegou em 2001, que eu fui aprovado no concurso, aí eu fechei a empresa. Até porque eu estava diminuindo, eu estava simplesmente trabalhando com estoque de livros que eu ainda tinha vendendo e tal. Quando eu estava liquidando o estoque. Produzia alguma coisa ainda, mas dentro de um Você produzia assim, livros também? Livros, eu publiquei muitos livros. Foi uma experiência muito boa, né? Eu acho que a gente tem, de todas as experiências que a gente passa, você aprende muita coisa, né? O empreendedorismo, acho que ele é fundamental para a gente. E para o país, né? Para o país, né? Eu dei emprego para muita gente durante muito tempo, paguei tributos. Sim. Né? Então, eu acho que a experiência foi muito boa. E consegui me manter durante muitos anos ali, né? Então, essa ideia que a gente tem de sucesso, muitas vezes ela está muito limitada a um sucesso financeiro permanente ou uma... estabilidade financeira. Né? Ou ganhar muito dinheiro, então, mas
conceito de sucesso a gente tem que entendê-lo ou refazê-lo, né? A gente está falando aqui sobre casamento antes, né? Então, por exemplo, a pessoa ficou 30 anos casada e teve filhos, tem uma vida boa, por algum motivo separou-se, né? Aí, seu casamento não deu certo, né? Poxa, 30 anos será que não deu certo? Deu certo. Provavelmente deu Pelo tempo que era. muito certo, E é né? interessante porque no Brasil, né, assim, as pessoas, elas condenam muito quem quebrou uma empresa, né? Isso não significa que a pessoa não é boa, que não fez um bom trabalho e tal, né? Pô, que não tenha dado certo, deu certo durante muito tempo, Deu certo produziu muita e coisa acontece. boa. O ambiente de negócio às vezes está desfavorável, né? As coisas mudam, né? Acontece uma circunstância, ainda mais num país que não tem segurança jurídica, né? Como é o nosso país, onde a gente tem todas essas questões, né? Muito a visão das pessoas às vezes é muito assim injusta, né? Com quem empreende, gera emprego, né, gera negócio, faz com que a economia circule, né, gera produção, produto para o país, né, que é o que faz realmente o país, né, crescer é empreender, né? Sim. É isso que faz, porque quem que sustenta a base do país? Quem que gera emprego, né? Se todo mundo for funcionário público também, né, como é que o país ele se sustenta somente com o serviço público, né? Não é possível, né, que isso... Não, nós temos que ter os empreendedores, né? Certamente. É essencial. Outro dia eu estava participando, foi interessante. Eu sempre, agora não, agora estou no governo, o governador é do União, né? União Brasil, ele veio do Democratas, e eu sempre tive minhas candidaturas e o governo aqui foram partidos de esquerda, né? E a esquerda fala muito em distribuir renda, que é uma coisa importante, né? Mas eu fui numa formatura da minha filha, né? E foram, acho que 4 ou 5 discursos, né? Em que se falou em distribuir renda. Nós precisamos distribuir renda. Não precisa ter um pouquinho de preocupação também em produzir renda. Sim, vai distribuir como se não estiver Com a renda que eu vou produzindo. produzir. Então, assim, é importante distribuir a renda, especialmente num país que tem tanta concentração, mas nós precisamos... e outra coisa, né? Valorizar o empreendedor, né? Você falou nisso, né? A gente aqui, de certa maneira, se olha o empresário bem-sucedido, todo mundo já julga dizendo que roubou, né? Para chegar ali naquele ponto. Fez algo errado, né? Se está Fez algo errado. dando certo é porque não Não está... sabe qual é o corre, né, do A empresário. gente tem esse estranho conceito Exatamente. de uma maledicência contra o empresário, né? Uma criminalização da atividade empresarial, empreendedorismo. Não, ele fez alguma coisa para... Não é possível que ele ficou tão rico, né? Então, isso é muito ruim, é uma cultura que precisa mudar, né? Que precisa valorizar Sim. essa noção do empreendedorismo, essa coragem de se arriscar a empreender. Agora, você já viveu os dois lados, né? O lado do empresário e o lado do funcionário público, né? E fez uma transição de carreira, assim, bem radical, né? Porque trabalhou com todas essas empresas, todos esses negócios e começou a contar para a gente, né? Como foi a sua ida, né? Para um cargo público, né? Como você foi para o concurso, né? E hoje você está num cargo assim, de alto escalão, né? no governo de Goiás. Como que você se sente assim, nessa nova posição? Como que você percebe essa sua jornada, essa sua transição, né? Por vários cargos diferentes, né? Primeiro como empresário lá atrás, trabalhou com seu pai, depois, né, veio a montar o seu próprio negócio, de repente foi para o concurso, agora já está... E foi também candidato, né, a um cargo público aqui no Distrito Federal. Como que você vê essa sua evolução? Você acha que alcançou, cumpriu o seu propósito em cada uma delas? Como que foi isso para você? Um desafio tentar explicar como que eu sinto isso, o que eu percebo, o que é importante nessa jornada, nessa caminhada. Você fala em propósito, né? Que eu acho que é a mesma coisa que o meu conceito de missão. De missão. Acho que é a mesma coisa. A
princípio. Então, quando eu fiz essa transição, foi forçada, eu não queria ser servidor público, né? Eu não optei por isso. Era a maneira de se ganhar dinheiro em Brasília. Você não tem aqui um mundo corporativo. Ainda hoje a cultura aqui é muito voltada, né? Assim, todo mundo que chega aqui em Brasília ainda tem isso. Eu cheguei aqui há 12 anos praticamente. E meu início também foi assim, foi estudando para concurso. A pessoa já te joga, né, no cursinho. Já te joga no cursinho, porque é uma cultura aqui, né? As pessoas chegam aqui, tanto que a gente viaja, né? Como você falou que gosta de viajar, a gente viaja para outros estados. Quando você fala, eu moro em Brasília, todo mundo já olha, então você é concursada, você trabalha, tipo, as pessoas já enxergam dessa forma, como se aqui só existisse isso, né? Não tivesse empresas, outros negócios, né? É uma cultura, realmente. É uma cultura. Então, eu fui por acaso, né? Mas, e quando eu fiz o concurso, eu fiz 2 concursos, na verdade, para a Câmara e para o TCU. Uhum. Meu objetivo era para a Câmara, porque eu estava trabalhando como secretário parlamentar lá e tinha vários amigos que estavam lá, né? Até você conhece esse pessoal todo, né? Essa turma lá da igreja, né? Tava todo mundo lá, então eu falei, vem para cá, já tinha até o lugar para onde eu ia trabalhar e tal. E eu, de fato, passei na Câmara, mas a Câmara demorou um pouco a chamar e eu fiz um concurso no TCU, Tribunal de Contas da União. E o TCU chamou, antes eu fui fazer o curso de formação. E quando eu fui visitar o TCU, nós estávamos passando um período chamado da Administração Pública Gerencial, em que surgiu essa ideia e começou a se falar em missão, visão e negócio do órgão público. Sim, né? Sai um pouco da burocracia, né? Tentar ter mais... Então, tinha lá a definição da missão, que era assim, assegurar a boa e regular aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade. Eu olhei aquilo, missão. Eu gostei dessa missão, aquilo realmente me chamou. Chamou. Aí eu deixei o concurso da Câmara, abri mão e fiquei no TCU. Olha que interessante, hein? Aí eu encarei aquilo como missão. Eu comecei a trabalhar no TCU, eu percebi toda aquela dificuldade, isso que eu já narrei para vocês, como que o tempo todo tem gente querendo se apropriar do dinheiro público, ou usar mal o dinheiro público. Sim. Sem cuidado, sem critério. Sim. Comecei a me preocupar com aquela realidade. E também tive, logo no início, um certo desapontamento com a possibilidade de que o TCU pudesse fazer uma mudança, gerar uma mudança radical nesse tipo de comportamento. Eu achava que era uma questão mais cultural. Nós não temos uma cultura cidadã de fiscalização, de preocupação com como o dinheiro público está sendo usado. Então eu criei uma ONG, Instituto de Fiscalização e Controle, que era para incentivar as pessoas a fazerem esse tipo de atividade. Né? Eles, os cidadãos, preocupados com como o dinheiro está sendo utilizado. O cidadão fiscalizando. O cidadão fiscalizando. Porque o dinheiro é dele. O dinheiro pago pela via dos impostos não deixa de ser do cidadão, continua sendo. Você teve resistência para criar essa ONG? Não. Foi fácil foi apoiado. criar, muita gente ajudou, bastante gente ajudou, foi um trabalho bacana. Ao mesmo tempo, né, quando eu me tornei funcionário público, surgiu a possibilidade de me candidatar. Algo que eu já pensava, que eu achava interessante, importante, que eu sempre vi como fundamental no regime democrático, que as pessoas se dispõem a se candidatar, né? E com essa pegada, né? Até porque os cargos do legislativo, eles têm as casas legislativas têm essa função de fiscalizar. Não realizam, mas têm essa função. Então eu comecei, comecei a militar no partido e aí me candidatei a primeira vez em 2002, 2006 eu não me candidatei, depois 10, 14 e 18. E aí volta aquela questão do sucesso, sempre perdi. Né? Mas fui bem sucedido ou mal sucedido nisso? Né? Não, se eu não fui eleito, fui mal sucedido. Não. Aquela experiência em si vale muito. A experiência da candidatura. E você foi bem em todas, né? Assim, de quantitativo de votos, né? Por coeficiente eleitoral, possivelmente você teria sido eleito em algumas
das vezes, né? Sim, 2014 e 2018. Né? Se a legislação fosse trocada entre 14 e 18, eu teria sido eleito nas duas, tanto em 14 como em 18. É interessante essa questão aí. Mas eu estava lá falando sobre... então eu atuava politicamente, assim, em partidos, né? Política partidária, fazia o trabalho de controle social e minha atividade, né? Minha atividade profissional. Mas todas tinham uma conversa entre elas, né? Tem um episódio muito interessante que aconteceu ali em 2008, 2009, mais ou menos. A gente fazia um trabalho no âmbito dessa ONG, Instituto de Fiscalização e Controle. A gente viajava o Brasil inteiro praticamente, ia em pequenos municípios onde tinha pequenas ONGs que faziam esse trabalho de controle social nos municípios. Então, eles acompanhavam o gasto público, acompanhavam as obras, e a gente ia lá para incentivar, para ajudar, fazia reuniões, eventos nessa cidade. Foram experiências muito legais, mas a gente iam representantes de várias associações de servidores de órgãos de controle. Então, eu representava os servidores do TCU, às vezes ia mais um do TCU, às vezes o pessoal da Câmara, de outros órgãos de controle, da Controladoria Geral da União, e a gente ia fazer esse trabalho, 5, 6 pessoas. Com o tempo que o pessoal foi desanimando, a gente não conseguia mais levar, e teve a gente chamava Caravana Todos contra a Corrupção. Teve uma caravana que foram 2 pessoas, eu e Jovita. Jovita é uma parceira maravilhosa, ela era auditora do Sistema Único de Saúde. E estávamos eu e Jovita dirigindo lá no interior de Minas, andando de uma cidade para outra, aquelas estradas ruins. Chegamos na cidade, um auditório enorme lá, né? Puxa vida, o evento aqui vai ser bom. Entramos lá, tinha 3 pessoas no auditório. Nossa. Tinha 5 na mesa e 3 no auditório. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Minha família lá em casa, eu aqui. Eu fazia esse trabalho voluntariamente, então ou eu tirava férias ou fazia banco de horas para fazer essas viagens. Não ganhava nada por isso. E mais, nessa cidade a gente recebeu uma ameaça de morte, sabe? A gente estava em uma cidade que tinha muita corrupção. Aí ligaram lá para a sede do IFC e falaram, vocês estão chegando na cidade por essa rua tal, essa avenida. Cuidado na hora que estiver passando em tal lugar. Viu? Olha. Aí eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Esse negócio. Mas depois de muito pensar, eu falei, não, vamos continuar o trabalho. E aí você vê que lá na frente, quando o Rodrigo Hollenberg se tornou governador, e eu era do partido dele, tinha me candidatado, ele me levou para o partido por causa do IFC, ficou conhecendo o trabalho que eu fazia. Eu me candidatei, não fui eleito, mas fui bem votado. E em determinado momento ele me chamou, e em função do meu conhecimento profissional da área de controle de contas públicas, me chamou para ser o Controlador-Geral do Distrito Federal. Né? Então, tudo isso que eu fiz ao longo desde 2001, teve um resultado. Foi se somando para me dar uma experiência, uma bagagem para assumir um cargo importante. Né? E aí eu olho para trás, para aquele momento decisivo lá de 2009, eu no meio do nada, né, pensando em desistir, não vou desistir, isso aqui não faz sentido nenhum. Né? Então a questão da perseverança nesse processo é fundamental para você cumprir seu propósito. Né? Eu podia desistir ali no meio do caminho, não. Não faz sentido. Não faz sentido. Não vou mais fazer isso aqui. Ninguém está comigo, né? Ninguém está me vendo, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Mas era um olhar mesmo de missão, né? Porque isso até é uma das coisas, quando você começou a falar, eu fiquei imaginando, assim, né? Porque até mesmo para você sensibilizar as pessoas, né? Para participarem de uma fiscalização, assim, como você cria um incentivo, né? Porque o incentivo é a missão, né? É você querer contribuir, né, com o seu estado, né, com a sociedade. Então, tem que ser uma sensibilização mesmo, né, para a missão, né? Porque não consigo imaginar outro incentivo que fizesse com que as pessoas também viessem, né, para um trabalho tão desafiador, né? Porque também é trabalhoso fiscalizar, né?
A gente não tem, é isso mesmo, especialmente porque você não tem a cultura em que os pais ensinam para os filhos e que você é o dono da coisa pública, né? Então, por exemplo, você cuida da sua casa até a porta da casa ou até o portão. Na calçada ninguém quer saber. Não é de ninguém. Então, está errado, a calçada ser é minha, eu tenho que cuidar da calçada. É minha, eu não posso ficar esperando o governo vir fazer tudo. Tem gente que tem esse pensamento, vê a pessoa lá varrendo, limpando, por que a pessoa está fazendo isso na calçada, né? A prefeitura que devia fazer, o governo local que devia fazer. Isso aí. Agora, assim, depois que você foi controlador. Porque a corregedoria é uma das funções de uma controladoria. Isso. Então, esse cargo está lá dentro. Esse cargo está lá. Então, depois que você foi controlador, né, no Distrito Federal, você recebeu um convite, né, em 2019 para ser o controlador geral de Goiânia, né? E, assim, qual foi, assim, foi um outro momento para uma outra cidade, né? O que você sentiu assim no seu coração? Qual seria essa nova missão para você, né? Por que você aceitou esse convite, né? Em que momento que você estava? E assim, e isso já faz sentido assim para você, né? Como é tudo isso? É interessante, porque quando eu saí da Controladoria do Distrito Federal, eu voltei para o TCU. E assim, não recebi uma acolhida muito, vamos dizer, calorosa. Sofreu uma oposição. Não, assim, eu queria ter, eu vinha de uma experiência muito rica, né? Eu queria usar aquela minha experiência. E não encontrei ali um espaço. Não teve abertura. Não acho que é nada assim que o TCU não me recebeu bem. Eu não encontrei um espaço que eu pudesse realizar, utilizar a minha experiência. Eu estava na ouvidoria do TCU, voltei, assim, não recebi nenhum convite para fazer alguma outra coisa e tal. Fiquei por ali, assim, meio perdido. Falei, o que eu vou fazer com isso tudo aqui, né? Aí eu resolvi tirar uma licença, eu queria tirar uma licença de 3 meses, para estudar, quer dizer, na verdade meu propósito não era estudar, era ficar um pouco fora do país. Eu queria ir para a Argentina, eu sou fascinado pela Patagônia, e eu queria passar um tempo lá. A Renata, minha esposa, ia passar um tempo lá comigo também, não o tempo todo, porque ela estava trabalhando. Minhas filhas também iam passar um tempinho e tal, mas eu ia ficar um tempo lá, estudando espanhol, e já estava tudo certo para ir. Quando era um domingo à noite, já no início de janeiro, eu ia viajar em fevereiro, eu recebi a ligação da filha do governador, falando que eles estavam procurando uma pessoa e tal, e se eu queria conversar com o Caiado sobre isso. Foi que era, na hora, assim, eu estava me sentindo assim, falei, poxa, eu tenho mais para dar do que eu estou dando, né? Eu ia ter um momento meu que ia ser muito bom, mas na hora que eu recebi aquele convite, eu fiquei entusiasmado de novo. Falei, poxa, quando você vem de uma experiência como eu tive, e você vai exercer de novo o mesmo cargo no outro lugar, você já sabe um monte de coisa que você tem que fazer. Sim, foi uma injeção de ânimo. Imediatamente. Foi enorme. Eu realmente fui, a Renata deu todo o apoio, falou, não, você tem que ir, eu estou vendo tanto que você está insatisfeito assim, com a sua situação profissional e tal, você não pode perder essa oportunidade. Quando eu cheguei lá, eu perguntei para a Ana Vitória Caiado, filha do Ronaldo Caiado, eu perguntei para ela, né, mas onde você me achou? Como é que... Eu não tinha nenhum contato com ele. Sim. Aí ela falou assim, não, eu procurei na internet. Eu pesquisei no Google. No Google, santo Google. Você acredita? Olha só, que incrível. Depois, aí ela, a partir da identificação do meu nome, ela pediu referências para algumas pessoas que ela conhecia. E foi bom que ela foi nas pessoas certas. Falaram bem de mim. E aí eu fui para lá. Foi realmente uma transição muito interessante, porque você é de Goiânia, Sim. né? Então
é uma cultura totalmente diferente. Diferente. São dois universos. Apesar de brincarem, né, dizendo que roubaram um pedacinho de Goiás para construir o Distrito Federal, mas é muito diferente, muito né? diferente. A gente está tão perto aqui, mas é diferente. Totalmente diferente. Brasília é uma cidade mais pro cosmopolita. Sim, sim. Culturalmente aqui se valoriza muito a privacidade, né? As pessoas não têm muita proximidade. Goiânia eu um lugar senti, eu com senti. valores bem provincianos. De interior mesmo, né? Uma capital com jeito de interior. Porque aqui em Brasília acho que vem gente do mundo, né? Assim, porque é o centro, querendo ou não, né? O centro político e vem gente do mundo inteiro, né? Essas embaixadas, enfim, né? As pessoas que vêm de outros estados para cá, então é uma mistura de cultura tão grande e gera isso mesmo, um pouco desse afastamento, as pessoas são um pouco mais frias, então é difícil conversar no elevador, é difícil fazer amizade. Em Goiânia não, em Goiânia você faz amizade no elevador, né? O povo é muito caloroso mesmo, é bem diferente. Então é totalmente. E a cidade em si, né? Brasília. Você se sentiu invadido, assim? Você que também viveu em Brasília, né? Tem essa privacidade e tal. Não, eu sou muito comunicativo, gosto de fazer amizade, me aproximo das pessoas facilmente, então para mim foi ótimo. Não tive dificuldade nenhuma, não. A dificuldade acho que é o contrário, é quando um goiano vem para cá. Tanto que eu conheço... A recíproca não é verdadeira. Eu conheço vários que, nossa, difícil demais se adaptar. Como é que você gosta de lá? Gente, eu aprendi. No início foi um pouco mais complicado essa questão, né? Mas depois, né, eu fui me adaptando e hoje eu sinto como se aqui fosse a minha casa também, né? Então, é a adaptação. Eu estou bem adaptado lá, eu gosto lá. Fiz boas amizades. Foi uma transição bacana, muito boa. Mas falando um pouquinho agora, você até comentou, né, nas nossas perguntas passadas aí a respeito das suas candidaturas, né? Eu queria te perguntar agora sobre isso também, né? Que você falou que foi candidato por 4 vezes, né, aqui pelo Distrito Federal. E assim, eu queria saber o que fez você se decidir, né, a se lançar, né, como candidato aqui a deputado, né, assim, se você acredita realmente na política, se você teve apoio da sua família, né, e como, né, aqui a gente criou o nosso negócio aqui baseado em conexões. Eu queria saber se dentre toda essa sua experiência, toda essa sua carreira, se as conexões que você fez ao longo desse tempo, né, nos órgãos, né, na Câmara, depois no TCU, enfim, tudo isso, essas conexões te levaram para a política, te fizeram, né, se candidatar? Teve esse apoio também das pessoas que trabalhavam com você? Sim, sem dúvida nenhuma. Você só viabiliza uma candidatura se você tiver conexões, muitas conexões. E conexões de qualidade, né? Sim. Pelo menos no caso do tipo de candidatura que eu me propus a fazer, né? Que é uma candidatura que não é baseada no poder financeiro, né? Mas no trabalho que você faz, nas propostas e tal. Então, você depende essencialmente dessas conexões, né? A primeira candidatura, ela foi muito baseada realmente num grupo pequeno de amigos. Eu acho que você participou lá na primeira, em 2002. Participei. Seus pais. Participei de todas. Mas naquela eu me lembro bem de vocês participando. Foi um momento que eu tinha ainda um grupo um pouco menor. Depois, em 2010, eu já estava aí já tinha ampliado muito a minha rede de relacionamento. Porque em 2000, eu tinha entrado no TCU em 2001. Em 2010, aí eu tive toda essa militância, tanto nas entidades associativas de servidores públicos, como essa atividade do controle social. Isso abriu muito o leque das minhas relações, né? Então, eu já tive uma base de relações, de conexões muito maior, né? Então, as minhas candidaturas foram muito baseadas nessas conexões. Você tem muitos candidatos, a maior parte dos candidatos que se elege não baseia o seu eleitorado nesse tipo de voto, né? Mas eu só conheci 2 pessoas que fizeram isso, que eu conheci, né? Assim, eu sei que não devem ser as únicas, né? Mas você e o
agora fugiu o nome, eu fui falar Hollenberg, fugiu o nome. Regufe. Regufe fez também uma candidatura, e eu me lembro também, né, que ele ia em barzinho, restaurante, né, conversando com as pessoas e procurando fazer conexões, né? E ele foi super bem sucedido, né, eleitoralmente, né, conseguiu ser eleito. Mas normalmente, aqui em Brasília, né, você tem um pessoal que trabalha, muitos anos que a gente tem esse pessoal que trabalha que é dono, são empresários de empresa de prestador de serviço de terceirização de mão de obra, e o eleitorado deles, não coincidentemente, são os Por funcionários coincidência, deles, né? Sim. Então, o pessoal vem de sindicato e tal, então tem uma base eleitoral assim que é uma coisa meio que tem algum interesse mais direto financeiro, alguma coisa assim. Tem gente que paga almoço no restaurante, né? E esse outro tipo de candidatura que eu tive é mais difícil, mais complicado. Que você vai... E a sua família se engajava também? Muito. Entraram de cabeça, apoiando, te ajudando nas conexões? Meu pai e minha mãe nunca gostaram da ideia. Não? E a Renata, no início, também não gostou. Mas sempre todos apoiaram muito. Mesmo não gostando da ideia, um apoio enorme, enorme. Meu pai, minha mãe, minha mãe um pouco menos, né? Mas meu pai me apoiou muito e minha esposa também, apesar de achar que... Sim. Agora, você fez uma pergunta nesse sentido. Você, especialmente quando eu comecei a viajar pelo Brasil e ver essa realidade dos municípios, pequenos municípios, muito mais ainda no município, a vida ela está totalmente conectada com o poder público local. Sim. Com que ele tem uma influência enorme. Eu sou de uma cidade interior pequenininha, né? Em Umas. Em Umas, ali pertinho. Pertinho. Conheço, né? E tem muito isso, né? Assim, as pessoas são muito conectadas à prefeitura, Câmara, de você, tudo tá... Tudo. Depende muito. O camarada que tem uma propriedade rural aí precisa da máquina da prefeitura para resolver o problema na estrada, é muito conectado, muito dependente realmente. Então, num país democrático, republicano, né, por mais defeito que a gente tenha, a via do poder político é a única pela qual você pode realmente trazer mudanças, para o bem e para o mal. Sim. Então não tem como você fugir disso. Não, eu não gosto de política. Você vai ser governado por quem gosta, né? É um problema isso. Sim. Essa falta de... E isso é um problema crescente em várias democracias no mundo, né? Não só no Brasil, mas as pessoas achando que... As pessoas não querem falar de política, né? E quando falam de política, assim, assumem muitas vezes posições radicais e deixam de pensar no bem público, né? Que eu acho que assim, é o mais importante, né? Na função pública, no bem público, na sociedade, na melhoria da sociedade. E começam a ir muito para a pessoa, né? Isso é complicado, porque quando você não discute política, né? Isso se torna um tema, assim, tão distante, né? Da sociedade, até mesmo condenável, né? É um problema, né? Porque não se cria uma sociedade intelectualizada e assim, que tenha... e que participe, porque assim, as pessoas não precisam participar da política, né? Também apenas se candidatando, né? Eu acho que é importante, porque a gente tem uma coisa assim na política do país, assim, né, que eu vejo, né, assim, a gente tem gerações políticas, né, que vão, né, que o avô foi político, o pai é político, o filho é político, o bisavô estava na política, né, e a gente tem uma sociedade que não quer saber também ali da política, né, que fica totalmente alheia, né, e que também condena, não gosta da política, mas não se envolve de forma nenhuma, né, muitas vezes nem com ideias, nem até mesmo os instrumentos públicos, né, muitas vezes as pessoas ficam muito afastadas das audiências públicas, onde elas são interessadas, né, são afetadas. Essa parte da fiscalização mesmo, né, hoje existem inúmeros, né, instrumentos, possibilidades para as pessoas acompanharem, mas as pessoas não querem, né, não se interessam. Mas isso também não é culpa só das pessoas, né? Acho que existe também assim grupos que não têm interesse de que isso
né, chegue tão perto assim das pessoas, né? E talvez hoje, até com a tecnologia, com a comunicação, fosse muito mais fácil, né, que as pessoas tenham muito mais acesso, né, e participem muito mais, né, até da fiscalização, da denúncia também, né, quando alguma coisa não vai bem, né? Acho que hoje em dia é muito mais fácil, né, a gente enxergar, comentar, debater um assunto, né? Mas isso ainda, eu acho que assim, que ainda não acontece como poderia ser, né? Não tá, a gente não está nesse ponto, né? É verdade. Agora, Henrique, tem uma pergunta para você, né? Que você é uma pessoa muito engajada, né? Em várias causas. Uhum. E assim, eu queria saber o que é necessário acontecer para uma pauta virar uma causa para você, né? E até onde você vai para defender uma ideia, né? E quando que você acha que você tem que desistir daquela ideia, né? O que te faz ir à frente e o que te para? Bem, o que eu preciso para transformar uma ideia numa pauta? Essa pergunta, Uma pauta né? numa causa. Uma pauta numa causa. Uma pauta, boa pergunta, né? Olha, eu acho que, antes de mais nada, é a questão do bem comum, né? Se aquilo ali está voltado para o bem comum, ou se, não vou deixar tão amplo, mas pelo menos para o bem de uma comunidade, um grupo de pessoas, é uma causa que vale a pena ser, uma Você ir à pauta que frente. vale a pena se tornar uma causa. causa, né? E adiante, eu acho que é isso. Acho que a gente tem que ter essa ideia, né, de fazer coisas que... É lógico que você tem que ter um balanço na sua vida, você precisa sobreviver. Isso a primeira tarefa do ser humano é sobreviver, né? Sim. Você tem que ganhar dinheiro, você tem que ter uma... Se você tem uma família, você tem que cuidar da família. O que te para, então, é seu instinto de sobrevivência. Não, às vezes também, né? Você não pode sacrificar. Esse é um equilíbrio muito tênue, né? Você vai ver inúmeras pessoas, até mesmo pessoas no ambiente corporativo, na iniciativa privada, né, que perderam a família por causa da dedicação excessiva. No ambiente público isso acontece mais também. Então você tem que saber fazer um equilíbrio ali. Mas, da minha experiência, eu acho que você consegue você consegue se dedicar muito na atividade profissional, seja no âmbito privado ou público, e manter o foco ali na sua família, se você não cuidar da sua família, ninguém vai cuidar, você tem que cuidar, né? Então, esse equilíbrio eu acho que é possível. Eu nunca vivi uma situação que eu tenho que abrir mão disso aqui porque isso está me consumindo demais, né? Tive que abrir mão, assim, de algumas coisas periféricas, não de projetos grandes, né? Isso não cheguei a passar esse momento, assim, de fazer essa ruptura, né? Agora, tem algumas causas que elas começam a ser apropriadas de maneira indevida, né? Então, por exemplo, uma causa que eu mais ou menos desisti dela, pelo menos quanto à terminologia, que é a ideia do combate à corrupção. Porque ela ganhou um viés muito ideologizado no Brasil, né? E que está totalmente longe daquilo que eu imaginei quando comecei a trabalhar com essa ideia. Porque a ideia do combate à corrupção, ela é... Mas a ONG, ela ainda existe, não? Não. Quer dizer, existe ainda. Eu me afastei. Sim, Quando sim. eu fui lá para o governo do DF, eu me afastei, né? Uhum. Mas quando a gente começava a trabalhar o conceito do combate à corrupção, a ideia básica era: vamos usar bem o recurso para as pessoas serem atendidas nas suas necessidades. Sim. Então, não é o combate à corrupção como fanaticamente vou sair querendo Crucificar, né? condenar todos os corruptos. Até porque todos nós temos alguma coisa errada na nossa vida. Então, você não divide o mundo entre bons e maus, corruptos e santos. Tem uma zona intermediária aí, né? Que quem é mau, sempre mantém alguma dignidade, tem coisas boas, e quem é bom pratica algumas coisas ruins e tal. Então, essa divisão do mundo dicotômica, ela é muito perigosa. E
E essa guerra contra a corrupção virou uma guerra, na verdade, ideológica, de um contra o outro, não sei o quê. Então, essa causa eu abandonei nesse aspecto. Né? Continuei na mesma caminhada, mas tive que mudar um pouquinho ali o foco, porque ali as pessoas se perderam, começaram a... E esse negócio de ficar caçando corrupto é muito complicado, né? Muito complicado isso, porque o nosso sistema... É porque você está caçando o corrupto e não a corrupção, né? Você também tem essa diferença. Você começa a personalizar. Não estou falando que o corrupto não precisa pagar o que ele fez, não é isso. Mas isso se torna um fim em si mesmo, né? Vou combater as pessoas, não sei o que e tal, e você perde o foco, que é gerir bem o recurso público. Né? E as pessoas vão brigar, então, em torno a partir de uma causa, elas começam a se degladiar, e não faz sentido esse negócio. Né? Não faz sentido. Henrique, e assim, na sua caminhada, que é longa, né? Assim, a gente já está conversando aqui há um bom tempo e você falou para a gente, então, de vários projetos, né, que você já esteve à frente. Queria saber se você já inspirou alguém, né? Assim, se você percebeu que, né, as pessoas que vieram com você, né, a partir de um determinado momento, você percebeu que estava inspirando essas pessoas também, né, com as suas causas, né, a sua missão que a gente colocou aqui como propósito, mas né, que você vê como missão. E se teve, né, alguma identificação, né, entre o que você levava ali como missão e o que essas pessoas elas se aproximaram de você por causa disso, né? E como você se sente em relação a isso? Você acha que nessa caminhada teve a aproximação, né, de várias pessoas que se identificavam com a mesma coisa que você estava defendendo ali? O que você enxerga em relação a isso? Tem sim. Tem várias pessoas ao longo dessa caminhada que chegaram, convivi muito com elas durante um tempo, algumas permanecem comigo, caminhando junto, outras continuam, vamos dizer assim, carregando o mesmo ideal, e mais afastados, né? Então tem muita gente, e isso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque eu acho que essa talvez seja a medida... Tem muitas conexões, né? Essa é a medida do sucesso para mim, entendeu? Por exemplo, eu fiz 4 candidaturas, perdi as 4 eleições. Mas em cada eleição eu estabeleci conexões que eu não perdi nunca mais. Né? Então isso é valiosíssimo. Né? Isso eu acho que é o... E essa, assim, como eu acredito numa série de coisas, eu acho que tem algumas coisas que elas deveriam ser pacíficas, né? Por exemplo, essa ideia de promover o bem comum. Tem causas que talvez alguém possa discordar dela. Essa eu não sei se alguém consegue discordar dela. É difícil alguém que pense contrário, né? Ou pelo menos que diga o contrário. Ele pode agir de maneira totalmente diferente, mas vai, não, é importante desenvolver o bem comum. Então, assim, uma causa como essa... Tem que ser uma causa que tenha a menor objeção possível, né? E que faz sentido, realmente. Faz sentido. Eu posso, por exemplo, carregar a causa, vamos ganhar dinheiro. Então, muita gente vai vir junto, né? Mas o ganhar dinheiro é para mim, né? E não tem problema nenhum nisso. Mas é discutível do ponto de vista de que se esse tipo de causa na vida, ela faz muito sentido, como uma missão de vida, tal, não sei. Agora, defender o bem comum me parece que é e realmente agir para isso, né? Sim. Defender não só teoricamente, mas agir. E eu vejo muitas pessoas que... Tem hoje, especialmente, 2 pessoas que estão muito próximas a mim, que eu me vejo parando aí nos próximos anos, né? Sei lá, daqui a 10 anos, provavelmente eu não vou estar ocupando um cargo, talvez esteja aposentado, vou fazer outras coisas, eu vejo essas 2 pessoas... Ou numa próxima candidatura, quem sabe? Não, eu não devo me candidatar, mas não acredito, não. É mesmo, Henrique? Não vou falar que não vou me candidatar, mas quando eu fiz esse movimento para Goiânia, eu perdi o meu eleitorado aqui. Né? Assim, você se desconecta, as pessoas vão se juntando umas a outros candidatos e criam outras conexões, né? Já perderam a minha, né? E lá em Goiânia, eu pelo cargo que eu ocupei, eu não cheguei a fazer esse tipo de
De movimentação. De criar, Então não faz muito sentido hoje eu reconstruir toda essa rede de conexões. Acho difícil, muito difícil. Mas se acontecer sabe, também. Né? Agora, Henrique, vamos para um quadro, digamos assim, um pouco mais divertido, né? Eu sei que esse assunto é um assunto muito interessante, até um assunto mais divertido, né? A gente queria saber de você, assim, é um quadro que se chama Essa História Deu o que Falar. Então, vamos contar a história. E a gente queria que você contasse pra gente alguma história inusitada, engraçada na sua vida ou na sua carreira que repercutiu, que deu o que falar, que todo mundo ficou falando sobre essa história. Qual a sua história que deu o que falar? Tem muita história, né? Tem muita história. Eu tô lembrando, porque aconteceu uma coisa que me lembrou essa semana. A gente na igreja fazia muito acampamento, né? E nós fizemos um acampamento ali perto do... Onde que era? Perto da Papuda. Uhum. E a gente... Aí nós saímos um dia do acampamento, eu, 2 amigos e uma menina que eu namorava, chamava Débora. E fomos para uma cachoeira. Chegamos na cachoeira, tomar um banho de cachoeira e tal. E alguém teve a brilhante ideia de que a gente fosse pelo rio de volta pro... Nadando? Pro dentro era o rio. Era um riacho, não era um rio, assim. Mas porque o rio passava no acampamento e nós fomos. Aí fomos. Só que o acampamento não chegou, né? Isso era 4 horas da tarde, 4h30, 5 horas, 5h30, e não chegou. Aí a gente... O rio era muito cheio de pedra, né? Aí vocês estavam andando ou nadando? Andando e nadando. Porque não era um rio, assim, que dava pra você ir nadando. Então você tinha que ir andando. Um rio muito cheio de pedra. Aí nós falamos, bom, vamos sair do rio para tentar ver se a gente consegue um caminho para andar até o... Que a gente não vai chegar, tá indo muito devagar dentro do rio. Aí nós começamos a subir, um mato muito alto, muito fechado. E aí não conseguimos mais andar, tivemos que parar. E passaram a noite no mato. Com frio. Vocês dormiram largados no mato? Com frio. E pior, agora imagina o pessoal no acampamento preocupadíssimos com a gente. Meu e da onde Deus. a gente estava, a gente via o acampamento. E via os carros entrando e saindo a noite inteira. Uma caçada, né? E eu uso lente de contato. Gelatinosa, aquela molinha, né? E eu estava com a lente de contato, mas eu não conseguia ficar com ela a noite toda. Mas se eu tirasse e colocasse em qualquer lugar que fosse, ela seca e estraga, né? Então eu deixei ela na Deus! Eu não podia falar. Até que foi uma boa ideia. Eu não podia falar, porque senão a língua... engolia a leite. Nem dormia, e a gente tava todo mundo de short só. A Débora tá de biquíni, eu de short. Meu pai do céu. Aquele frio, mosquito. Frio, mosquito. Nossa. E qualquer animal selvagem, né, que aparece. Um dos que estavam no meio do mato era o Cássius. Você sabe quem é o Cássius? O Cássius não sei. Sabe, não? O Cássio. Então, e o Cássio estava lá, né, com a gente. Aí, de manhã cedo, devia ser às 5 horas da manhã, o Geba. Sim, o Geba encontra a gente. Aí o Geba vem gritando no meio do mato. Henrique, Cássio. Aí ouviam eles gritando. Aqui. Aí o Geba veio vindo. Aí o Cássio levanta assim e fala assim, Geba, minha mãe mandou o dinheiro. Pô, cara, vocês morreram, dinheiro, né? Então, quase morrendo aqui de aflição para saber se estão vivos, você está pensando no dinheiro. Essa história deu o que falar. Deu o que falar. Chegaram a chamar bombeiro? Ué? Chegaram a chamar bombeiro? Não. Ficaram a noite inteira procurando a gente, manhã cedo.
Né? E chegamos lá no acampamento de volta, um misto, assim, de pessoal com misto de raiva e de alívio. Não sabia né? se brigava ou se te abraçava, né? E meu pai não estava no acampamento, naquela noite ele foi visitar. E deu para usar lente depois? Deu, eu mantive úmida. Meu Deus. Aí eu cheguei de volta lá, lavei a lente, pus no olho. Nossa, Que situação. Não, e tinha, porque a lente, hoje é mais em conta, mas era muito caro uma lente gelatinosa. Muito caro. A lente sobreviveu. Henrique, você contou uma história aí que realmente deu o que falar, mas agora a gente queria saber também se teve alguma história. Essa teve um pouquinho assim foi meio perrengue, né? de perrengue, de trágico, né? Mas também de engraçado agora, né? Porque no dia com certeza não deve ter sido nada engraçado passar a noite lá. Mas a gente queria saber se você teve alguma história, né, na carreira, pode ser pessoal, de trabalho, alguma coisa que aconteceu assim que foi ruim, que o resultado não foi legal e que hoje você pensa, nossa, hoje eu não repetiria aquilo, não passaria por aquilo de novo, e, tipo, se teve alguma lição aprendida. Eu me lembrei de um aqui, interessante também, que deu muito perrengue, mas eu acho que se eu voltasse lá eu tinha feito a mesma coisa. Mas eu vou contar para você. Só para ter a história, né? Pois é, o Ariano Suassuna, né, um cara brilhante, ele fala assim, história boa de viver é ruim de contar. História ruim de viver é boa de contar. Verdade. E aquele sotaque dele... É maravilhoso. É muito divertido isso. E eu estava fazendo uma viagem de moto pela Patagônia, que é o lugar que eu falei para vocês que eu amo, né? E a gente chegou a gente adiantou um dia. Eram 3 pessoas. No final, um primo meu foi para um outro lugar e sobramos eu e um amigo, Gardel. Gardel, você conhece? Gardel, não. Não? Grande amigo. E aí nós estávamos adiantados. A gente adiantou a viagem. Estava quase chegando a Santiago do Chile novamente. Ainda estava na Argentina, mas passamos a fronteira nos Andes, no alto dos Andes. E ficamos num hotel lá, muito legal o hotel. E nesse hotel apareceram 2 caras da região, de moto. E aí conversa daqui, conversa dali, o Gardel conversando com eles. Eles falam, não, vocês estão indo para Santiago, então faz esse roteiro aqui, ó. Aqui no meio do mar. Alternativa. Faz uma trilha, vocês estão com a moto boa, não sei o quê. Só no final aqui tem um riachozinho, mas você passa tranquilo. Um riacho. Um riacho de novo. E aí nós saímos de manhã cedo, fomos visitar um vulcão, um lugar maravilhoso. O vulcão chama Lonquimay. E aí visitamos e tal, e fomos para esse lugar que eles indicaram, né? Chegamos assim, saímos da estrada principal, entramos numa estrada menorzinha já e tinha uma porteira. Hoje eu denominei aquela porteira de porteira do inferno. Passa mais uma vez, já era, sei lá, 3 horas da tarde. E a gente estava no verão, né? Mas era mais tarde, porque a gente rapidamente acabou escurecendo. E aí a primeira parte da trilha, apesar de ser uma trilha muito ruim, e não tinha marca de nenhum pneu de nada. Nada. Gente, ou seja, ninguém passou por ali, né? Ninguém passava por ali há muito tempo. E primeiro passamos num lugar assim que era um charco, né? Tudo molhado e tal, e veio uma cachorrada em cima da gente. E nós conseguimos sair, a moto foi uma dificuldade enorme e tal, mas saímos, chegamos num ponto muito alto e começamos a descer. E o Gardel foi um pouco à frente e eu fui descendo, eu já estava muito cansado, assim, já era fim sei lá, era mais tarde, isso umas 5 horas talvez. Eu estava cansado e eu fui descer num estado muito ruim. O Gardel é um ótimo piloto de moto, eu não, eu dirijo como qualquer um sem nenhuma técnica assim melhor. E eu caí, eu tomei um tombo ali. E ele viu? Ele não viu, ele estava mais à frente. Um estado muito difícil, muito estreita. E você se machucou? De pedra, não machuquei não, estava devagar. E aí eu não consegui levantar a moto ali naquele lugar, eu fiquei com dificuldade com a moto. Mas estava embaixo da moto?
Não, ela ficou no meio da pista, assim, eu arrastei, tentei levantar e tal, uma moto pesada, o terreno muito íngreme. Eu falei, não, isso aqui eu não vou esperar ele voltar para me ajudar, né? Ele demorou muito a voltar, porque ele não conseguia retornar, porque a pista era muito estreita. Muito estreita. E para Ele não subir, podia né? retornar. Aí ele demorou muito, aí ele voltou. Na hora que ele chegou lá, nós montamos na moto e fomos embora. Descendo, não sei o que, desce mais um pouco, outro lugar muito ruim, eu caí de novo. Levanta a moto, e aí foi indo, aí eu e cai. Eu caí sei lá, umas 6 vezes. Ele já ficou andando do ladinho, né? Aí você já começa a ficar assim, não, você já cai de medo, né? Você já não tá, e fiquei fraco demais, estava cansado demais. Eu tinha acabado de passar isso era em 2011, e eu tinha tido um problema no fígado. Eu fiquei uns 4 meses entrando e saindo do hospital. Isso foi um pouco depois. Então eu não estava fisicamente bem preparado para essa viagem. Inclusive, foi engraçado, no dia de viajar, eu estava com um pouco de febre. E estava almoçando na casa do meu pai, e meu cunhado me cumprimentou, falando assim, tá quente? Eu falei, tô quente, não, fica quieto, eu vou perder essa viagem de jeito nenhum. Eu tô ótimo, é só o calor, né? Mas chegou lá, isso me cobrou o preço, né? Porque eu fiquei muito fraco, e a gente foi... Mas conseguimos chegar no riozinho, né? Chegamos assim uma fazendinha, pedimos água, porque esse caminho não tinha nada, era um mato, floresta. E a gente achando que ia ficar no meio do mato, né? Chegamos nesse lugar lá, bebi muita água, o guarda falou, eu vou indo aqui para ver o rio, que a gente viu o rio de longe. Chegamos no rio, meu Deus do céu, um riacho, não tinha nada de riacho, era um rio, água de degelo, forte, correndo, um monte de pedra no fundo. Falei, voltar? Era impossível. Não tinha jeito de voltar. Não tinha como voltar. Mas o Gardel é um cara, assim, diferentemente de mim, na época, hoje eu tenho uma condição talvez melhor fisicamente, mas ele, um cara super preparado. Né? E ele decidiu, desceu da moto, deixou as malas de fora. Desceu da moto, foi do lado da moto, acelerando muito a moto e ele foi empurrando a moto. Eu não sei como é que ele fez aquilo. Eu acho que ele reeditou lá o Pedro andando sobre as águas. Não sei como ele fez aquilo. Foi na fé. E ele atravessou com a moto dele. Na hora que eu cheguei lá, ele estava acabando de atravessar com a moto dele. Eu vou levar sua moto, você leva as malas. Os sacos, né, que a gente... Você teria que atravessar o riacho andando, carregando as malas. Com as malas. Aí eu quase morri. Cheguei do outro lado, assim, que eu não aguentava. Com as malas. Eu pensei, vou levar as 4, né? Eram 4 sacos. Vou levar os 4 de uma vez. Senão eu não aguento voltar. Se eu for levar 2, e depois voltar, atravessar esse rio e voltar. E o rio gelado? A água vinha aqui, assim, mais ou menos, na perna. Gelado, água de degelo. E aí chegamos do outro lado, aí eu estava acabado, né? E o que a gente vai fazer no Alto dos Andes, assim? Fomos andando. Aí passou uma caminhonete, né, eram uns caras que eram peões de obra ali, que estavam fazendo a recuperação da estrada. Não, tem uma casa aqui adiante que hospeda o pessoal da obra, talvez vocês consigam lá. Chegamos lá, conseguimos chegar lá, eles levaram a moto dentro do carro, chegamos lá, aí foi muito divertido. Chegamos primeiro, tivemos que tirar aquela roupa, estava encharcada a roupa, né, água gelada. E aí os caras falaram, não, o pessoal aqui, estavam todos os quartos ocupados, falaram, não, eles saem e vão para outro quarto aqui, porque, poxa, 2 turistas, né? No Alto dos Andes, uma casinha desse tamanho, lucro fácil, né? E aí eles falaram, quanto que é? Qualquer valor que eles pedissem, a gente ia ficar, né? Mas eles pediram um valor assim, sei lá, R$100 para nós dois ficar. Achando que estava ainda indo bem, né? A gente nem falou nada, não, tá bom. Aí eu percebi que ele já ficou meio assim, tipo... Pô, podia ter pedido mais, né? Ele concordou muito fácil. Eu achava que vocês iam negociar. Aí nós fomos jantar, né? Não, a janta não está incluída. Não tem problema, a gente paga. A janta é R$100. A janta é tanto. A janta já foi quase o valor da hospedagem. Aí, tá bom, estamos comendo, aí
tinha um pão bonito, um pão diferente que eles fazem lá. Você quer pão? Quero. O pão era... Não, o pão não está incluído. Tá vendo? Você achou que eles eram bobos, Tá bom, pode ser o pão. Vocês não negociavam nada. Naquela situação, Pessoal, negociar Eu olhava pro como? Gardel pagar o pão. Sei que foi de noite e de manhã cedo, cada hora paga mais. Paga o ovo, agora paga o segundo. A conta de 100 pulou para 800, mas ainda assim ficou Ainda valeu a barato. pena. Foi a salvação, né? Aí no dia seguinte nós fomos embora, né? Pegamos uma carona até um lugar mais próximo. Depois fomos embora até Santiago de moto, mas foi uma história muito interessante, né? Ruim de viver, bom de contar, né? E você faria tudo de novo, mesmo tendo passado por esse Eu sufoco? faria, pior que eu faria. Eu ia entrar naquela porteira Só de para não novo perder a e falar, história. dessa vez eu não vou cair. Agora eu estou preparada, agora eu não caio mais. Nossa, muito bom, Henrique. Tem agora mais um quadro da gente, né? Que é deu ou não deu o que falar. Que é tipo eu nunca. Se já aconteceu, você conta. Se não aconteceu, você fala eu nunca. Eu nunca. É. Você já esqueceu o nome de alguém importante no momento crucial em que você falava em público? Ah, acontece. Não vou nem falar que já aconteceu, acontece. Outro dia aconteceu. Tem pouco tempo. E eu não... Eu vivi duas situações recentes. Uma, eu consegui perguntar qual era o nome da pessoa que eu precisava mencionar. Né? E a outra, não, enrolei a fala inteira. Porque, como eu participo muito de evento, toda hora você está num evento e outro. Um lugar diferente, com pessoas diferentes. É, e eu esqueci a fala da pessoa principal da mesa lá. E não esqueci o nome. Você não tinha o talento do Mário Covas, Não consegui né? ver. Mário Covas não esqueceu o nome de ninguém, né? Não, esses grandes políticos têm a memória. E eu esqueci, eu não falei, eu enrolei. Agora, é difícil, né? Porque quando você não sabe o nome da pessoa, ela percebe, né, que você não está. Na relação pessoal, por exemplo, se eu te encontrar e esquecer seu nome, eu de cara vou te perguntar, ó, Esqueci seu nome. Você me perdoa, porque você vai ficar chateado comigo só brevemente. Agora, se eu ficar tentando te enrolar e você vai perceber que eu não estou sabendo seu nome, é muito pior, né? É ruim. Nossa, é ruim. ruim. Então eu pergunto logo. Agora, quando você está assim nesses eventos, e não dá tempo, não dá para falar pro presidente do evento lá, desculpa, esqueci seu nome. Não tem jeito. É melhor do que errar, né? Também. Entrevistamos uma dupla aqui outro dia e eles disseram que já fizeram isso em evento, né? Foram contratados e aí foram agradecer os contratantes, disseram o nome errado. Eu falei, nossa, aí é demais, né? Para essa aí eu responderia, eu sempre. Você já precisou tirar férias forçadas, assim? Você é daquele que trabalha tanto que agora você tem que sair de qualquer jeito? Não, eu sempre valorizei muito as férias. Eu tirei agora forçada, mas não porque... minha mãe passou mal lá em Londres, né? E eu saí correndo lá para... Foi forçada. Foi forçada, mas não foi assim... Você não está dando conta mais, não. Eu não tenho esse ritmo frenético de vida, não. Acho que isso não faz sentido, sabe? Tem que aproveitar um pouquinho, né? Tem, não. Tudo tem o tempo certo, né? Exatamente. Você tem o tempo de trabalhar, o tempo de tirar descansar. férias. Tem que Você descansar. que gosta muito de férias, né? Já vou até encaixar na próxima pergunta. Você já passou por você já até contou, né? Um perrengue. Esse Já foi passou... Mas você deve ter tantos que eu tenho certeza que você vai ter mais um. Tem. Um perrengue numa viagem internacional. Então, vai ser na sequência desse, então. O segundo que eu vou contar está relacionado com o primeiro. Alguns anos depois, eu fui fazer uma outra viagem de moto. Tava o Gardel, esse que me salvou lá em 2013. Né? Você não viaja mais sem ele, né? Não, de moto, foi o Gardel. E 2013, foi 2013 essa viagem, foi 2011, 2013. E aí em 2017, nós fomos para o Canadá. Fomos para o norte dos Estados Unidos, alugamos uma moto, cruzamos o Canadá e fomos até Alasca, quase 5 mil quilômetros. Nossa! Só que eu viajei aqui um pouco gripado. Olha, toda viagem minha eu estou gripado. Eu viajei um pouco gripado.
Pegamos um avião para os Estados Unidos, estava muito frio no avião. Muito frio. Eu fui piorando aquele negócio. Chegamos no fim da tarde na cidade de Portland, pegamos a moto, fomos para a cidade de Seattle, dormimos pouco, visitamos uma cidade à noite. No dia seguinte, de manhã cedo, fomos para Vancouver. Eu tenho uma sobrinha, a Flávia, filha do Sérgio da Cláudia, mora lá, né? trabalha lá na Jocum. Foi um dia intenso, dormimos na estrada, depois de visitá-la. Vou parar aqui para contar uma história boa no meio da história. Uma história boa no meio da história. A gente atrasou muito para chegar, pegamos um engarrafamento, fomos para o lugar errado, o GPS mandou a gente para o lugar errado. Então, chegamos na casa da Flávia às 5 horas da tarde, morrendo de fome, né? E aí fomos para um restaurante. Quem estava nessa viagem comigo era o Marcos, esposo da Roberta Bueno. Uhum. Você conhece? Sim, tia Roberta. O Gardel, tia Roberta. Gardel e o Rubinho Sfoizer. Fomos lá visitar a Flávia. Aí, não, tem um restaurante bacana aqui perto. Fomos lá, chegamos lá no restaurante, né? Aí veio o garçom. Foi engraçado, o garçom veio andando assim, normalmente. Nós queríamos fazer o pedido. Aí ele falou assim, depois de um dia todo encrencado, a gente foi almoçar às 5 horas da tarde, o garçom falou pra gente assim, não vai dar, a cozinha tá pegando fogo. Como assim? Não fecha, assim, com essa calma. Fecha esse restaurante, vai apagar o fogo. A cozinha tá pegando fogo, eu nunca vi nada. Fechar o dia com chave de ouro. E depois conseguimos comer no outro lugar, viajamos mais um bocado. Dormimos na estrada do outro dia, foi uma viagem muito longa. Muito bom. E chegamos num lugar maravilhoso chamado Lake Louise. E era dia 17 de junho. Muito frio, a viagem foi muito fria, apesar de ser verão, quase verão, muito frio. E aí dormimos lá, fiquei muito gripado nesse dia. Chegou dia 18 de manhã, era meu aniversário. Eu falei para eles, o seguinte, cara, vocês vão embora, eu vou ficar aqui. Eu não dou conta mais disso, eu estou muito gripado. Aí eu fiquei, eles foram, fui para uma outra cidadezinha, fiquei uns 3 dias lá, me recuperei. Tentei voltar para devolver a moto e ficar caríssimo, porque eles já estavam contando que a gente pega a moto num lugar e deixa no outro. Uhum. Acabei continuando. Mas aí fazendo a viagem sozinho. E eu falava com eles o tempo todo. Aí o Rubens me ligou e falou, ô Henrique, cuidado, vai ter um lugar agora que estão reformando a pista, estão pavimentando a pista, porque nessas regiões muito extremas, clima muito extremo, o gelo castiga muito o asfalto. Uhum. Difícil você manter um asfalto de qualidade. Então eles, cuidado lá que a gente passou muito perrengue. Então eu falei, tá bom, vamos embora. Aí eu fui com a moto, aí já comecei a me lembrar de 2003. Só que não tinha o Gardel para me salvar, né? Sem o Gardel, eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Se eu cair agora, o que... Mas leva a minha moto, princípio, né? Vamos dizer assim, era uma pista que estava sendo pavimentada, então não estaria numa condição ruim. A outra pista era horrorosa, né? Mas eu fiquei meio tenso, né? Acontece, começou a chover naquele dia, chover muito. E aí eu cheguei no primeiro trecho, assim, em que eles estavam recapeando, e tinha uma fila grande de carro, né? Aí eu parei a moto atrás. Aí veio, você tinha que ficar parado, aí vinha um caminhão de lá, tava trazendo o pessoal do outro lado, na hora que eles passavam, levava a gente, né? E eu fui andando lá, olhei aquela pista, tudo molhado, falei, meu Deus do céu, eu vou cair aqui nesse negócio, que essa pista molhada. Você já estava com trauminha, né? Eu estava com trauma. Não, e olha só, quando a gente chegou para pegar a moto, eu falei pro Gardel, olhei o pneu da mão e falei, Gardel, esse pneu aqui, cara, esse pneu aqui não vai dar conta de nada, não, se a gente tiver alguma coisa mais difícil. Não era um pneu realmente preparado para para pegar a estrada de terra, tá? Muito menos estrada molhada. Aí eu cheguei lá, olhei e falei, meu Deus do céu, eu vou cair, não vai ter jeito. Eu comecei a orar para Deus, né? Falei, o Gardel não está aqui, Senhor. Ela tem que ser intervenção divina, anjo. tem que ser um anjo. Não tem Gardel, né? E aí fui lá para trás, na hora que chega o caminhão, uma mulher enorme dirigindo um caminhão louro,
Aí me viu lá atrás e falou, motos na frente. Eu falei, não, vai ser um vexame. Eu não quero ter a preferência, não, pode ir. Me deixa atrás. E aí eu entrei no negócio, era um sabão o negócio, assim, por causa da chuva, né? Um sabão, e a moto ia para um lado, porque eu bati o pé no chão, mano, segura daqui. Do lado de cá estava uma terra bem fofa, que eles estavam trabalhando, eu mudei para lá, piorou. Eu atravessei aquilo até eu não sei como. Foi o anjo, né? Não, Você pediu. Anjo Gardel, sei lá, um anjo motoqueiro que me ajudou lá a atravessar aquele negócio. Foi um perrengue. Porque você falou, eu já vinha com a cabeça lá de 2013, né? A nossa mente, o trauma né? lá atrás. E pensando em passar um vexame público, né? Um monte de gente pensando, todo mundo vai ver eu cair. E a mulher do caminhão. A mulher do caminhão. Eu vou cair de novo. Se eu cair a primeira vez, eu vou cair 10 vezes em seguida, né? Mas atravessei esse pedaço, cada pedaço devia ser uns 5 quilômetros, mais uns 3 pedaços, e milagrosamente eu não caí. Acho que eu não preciso dizer que depois eu nunca mais viajei de moto. Né? Essas viagens de moto, elas estão... Mas não é que eu não queira mais, não. Foi só que não surgiu a oportunidade. Ali foi perrengue. Passei muito perrengue nessa viagem. Inclusive, teve um lance muito interessante. Num desses trechos, que eu saía sempre na frente, mas chegava no outro trecho, parava. Aí os carros vinham, né? E tinha atrás de mim um cara com um motorhome enorme. E aí eu parei lá, ele veio atrás, desceu do caminhão, correndo. Chegou, falou, você viu? Eu falei, o quê, cara? Os ursos. Eu falei, urso? Ele falou, você passou no meio de 5 ursos. Não vi nada. Deus salvou mesmo. Filho, não vi, ele me mostrou as fotos. Os ursos todos tremidos, ele morrendo de medo de tirar a foto. Ele tremia. Eu passei, eu acho que eu visse, né, que eu passei. O medo de cair era maior do que... Nem viu o que tinha do lado. Não vi os ursos. Nossa, que história boa. A história é boa, né? E você já dormiu alguma vez assim no cinema? Já foi no cinema assim querendo ver um filme? Tava cansado demais, acabou dormindo? Estou tentando lembrar o nome do filme. Indiana Jones, esse que está aí agora. Dormiu o filme inteiro. Eu dormi uma meia hora mais ou menos, mas não perde nada, a história você já sabe mais ou conhece. menos como é. Eu dormi, a Renata me olha assim, né, e fala, esse cara não tem jeito. Mas eu acordo, vejo o fim do filme. Então... É gostoso dormir de cinema, não? É bom. Eu durmo bastante, cinema é gostoso dormir. E você já se distraiu e trocou o nome dos filhos por o nome de um animal de estimação, de um cachorrinho? Não, isso eu nunca fiz, não. E raramente eu troco o nome delas, né? Ele tem gêmeas. Tem gêmeas. Júlia e Isabela. Júlia e Isabela. Isabela. Não troquei, não. Nunca. Acho que eu não me perdoaria se eu fizesse isso. Olha, eu vou te falar. 2 cachorros. Não fala isso pra mim que eu já fiz isso. Eu nem tenho cachorro. Você já fez isso? Eu já. Era o Lucas, o Miguel, e eu tava cuidando do cachorro da minha cunhada, né? O nome do cachorro era Nick. E eu lá na correria. Aí eu, Lucas, o Miguel, o Nick. Já. Essa eu não fiz, não. Mas eu troco todos os nomes. Até hoje. Isso é grave. É grave. Isso é grave. Agora nós estamos chegando no finalzinho, né? Infelizmente, porque com tantas histórias boas a gente queria ficar. Tinha muito, né? Tá virando um programa de humor isso aqui. Tá vendo? Com tantas histórias a gente poderia ficar aqui pela noite, né? Como o dia da trilha. Mas esse é o nosso último quadro, é um quadro assim mais para conexão mesmo. A gente vai falar uma palavra e você fala o que vier assim primeiro na sua cabeça. Pode ser uma palavra, uma frase, né? Tá bom. E a gente queria saber uma memória. Uma lembrança, sim? Uma memória, qualquer uma. É tipo Marília Gabriela. Você responde uma primeira coisa que vem na cabeça. Uma palavra só? Pode ser uma frase. Vixe. Não veio nada, acho que é falta de memória. Eu esqueço demais as coisas. Eu sou um esquecido, né? Vamos pular essa? Um fato que aconteceu, sei lá, o nascimento das suas filhas.
esse realmente... Eu vou usar a sua dica, nascimento das minhas filhas. Não, casamento também. Meu casamento também foi Meu casamento. As filhas do casamento. O casamento foi um fato marcante na minha vida, muito marcante. Uma cerimônia belíssima, muito agradável, foi uma delícia. Conexões, né? Os amigos ali. E uma inspiração? A inspiração é um camarada chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um pastor e teólogo luterano que viveu na época do nazismo e enfrentou o nazismo, né? E aí ele tem uma história impressionante, porque ele chega em determinado... O cara era praticamente um santo, vamos dizer assim. Mas chega um momento que ele chega à conclusão de que a única maneira de deter aquela loucura era matar Hitler. E ele participa de um plano para matar o Hitler, né? Que foi contado, inclusive, naquele filme Operação Valkyria, com Tom Cruise. E ele é preso depois e é enforcado. Um mês antes do término da guerra, ele é enforcado. Então, a história... E ele escreve vários livros, e na prisão ele escreve Cartas da Prisão. O livro Cartas da Prisão, com reflexões teológicas. E o negócio, uma história impressionante. Eu até escrevi, eu devo publicar em breve um texto, um livro, chamado Bonhoeffer Essencial, que é um período de uns 2 meses de cartas que ele escreveu, que ele traz as ideias mais geniais, mais controversas, inclusive. E assim que descobriram, porque ele foi preso mediante suspeitas de ter participado do assassinato de Hitler. Aí descobriram provas contundentes, né? A partir desse momento, até 2 meses depois, que ele escreveu as cartas mais impressionantes, né? Então, esse cara, Dietrich Bonhoeffer, é a inspiração. A inspiração. Um amor. Um amor? A minha esposa, né? Renata, minhas filhas, Júlia e Isabela. Né? E uma paixão? Eu tenho uma paixão, que é o Clube Atlético Mineiro, uma paixão horrorosa. Só me faz sofrer essa paixão. Um sucesso. Sucesso. Eu acho que eu considero um sucesso aí essas atividades que eu fiz no Instituto de Fiscalização e Controle, e uma que eu não contei assim mais detalhadamente, que é o trabalho da Missão Vida, que é um trabalho de homens que não trabalham com mulheres, homens de rua, né? Uhum. Um trabalho muito Esse importante. Esse trabalho é espetacular, né? Assim, é tanta gente que se recuperou, que deixou a rua e se reinseriu na sociedade. Vidas salvas, né, Henrique? Literalmente salvas. Né? Salvas. E em todos os aspectos salvas. Né? Da morte, da miséria, né? Então, da ruína, né? Acho que cada vida dessa tem um pouquinho da minha contribuição. Eu não sou dos que mais se dedicou, mas eu me dediquei muito a esse trabalho e até hoje, em parte. Então, acho que é um sucesso. E uma música? Música. As músicas, elas vão se sucedendo, né? Qual que eu estou ouvindo mais hoje? Eu estou numa fase que eu estou ouvindo muita música brasileira. Minha lista de música brasileira no Spotify tá em alta, né? E a que eu estou mais ouvindo no momento é uma música da Marisa Monte, que chama Ainda Bem. Adoro. É linda mesmo, é linda essa música. Essa música está na minha cabeça aí o tempo todo. Agora tem... É engraçado, né? Porque a gente sempre... É uma música tão mulherzinha, né? Ainda bem. Românticazinha. Românticazinha, baladinha bem... por causa disso comédia mesmo, romântica, né? Eu tava essa semana uma amiga postou um negócio lá de pessoas muito sérias, né? A vida tá séria demais, todo mundo briga com todo mundo por qualquer bobagem, né? As coisas sem nenhuma relevância aí são elevadas a um patamar de seriedade absurdo, né? Uhum. Essa música assim, boazinha, bobinha, romântica. Românticazinha, né? Bonitinha mesmo. Tira o peso da vida, assim, deixa a vida gostosa. Tá muito difícil a vida nesse universo de gente séria. Tudo é sério, tudo é horroroso. Qualquer coisa que se fala é pavorosa, ficou sério demais tudo. Fé para você. Oi? Fé. Eu creio
Cristo, né, como o Messias de Deus, Redentor da humanidade, que já anunciou e trará o reino de Deus sobre a terra, eu creio nisso. Olha, Henrique, foi muito leve, foi muito divertido, né? Não foi sério, né? Não foi sério. Não foi sério. Foi muito bacana gravar esse podcast com Que bom, você, que bom. né? Queria muito agradecer a sua Obrigado, eu que presença agradeço. aqui. Obrigada ótimo. por Privilégio. tantas histórias boas, né? bom. Uma inspiração, realmente. E a gente queria saber, né? Se você quer deixar algum contato, para se alguém quiser, né? Falar com você, gravar, sei lá, outro podcast com você também, ou... né, se conectar a você também, você tem Acho redes que sociais? @ Henrique Ziller, no Instagram, né? O Ziller com 2 L's, I-L-L-R. @ Henrique Ziller no Instagram. Ficarei feliz. Eu gosto de sentar, contar minhas histórias, eu gosto. E é muito boa, suas histórias são Tem muito história boas. boa, Olha, tem eu acho história que tem boa. história Para vários para vários podcasts. podcasts. Tem história boa. Então será um prazer conversar com mais gente. E a gente queria que você soubesse também, né, Dani, que o nosso podcast está sempre de portas abertas para você, né? Para tudo que você precisar, né? Eu acho que tem várias oportunidades também que estão aqui, né? E as nossas portas estão abertas, são um privilégio mesmo de receber aqui. Exatamente. Estamos muito felizes por essa oportunidade, né? Nessa correria, né? Goiânia, Brasília, família, tantos projetos ao mesmo tempo, você tirar um tempinho para conversar aqui com a gente. Não, foi ótimo. felizes. Eu que agradeço. Foi muito gostoso. Obrigada. Obrigada e até a próxima.